Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer com os irmãos um devocional. O devocional de hoje é bem curtinho, vai falar sobre procurarmos boas companhias e ele foi escrito pela irmã Maura Ruth Antunes. E ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que faz o quê? Oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos meditar sobre um pequeno texto de Ruth, do livro de Ruth, e a irmã Maura Ruth escreveu um texto chamado Procure Boa Companhia. Então, o que eu vou fazer? Vou ler os dois textos, o bíblico e o da irmã Ruth, e contar, da irmã Maura Ruth, e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos procurar boas companhias, procurar pessoas que nos edifiquem, nos tornem pessoas melhores. É em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Ruth, capítulo 1, versículos 14 e 18. Então, para aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, que eu sei que muitos dos meus amigos leem, ouvem o texto do Manancial, fazem o devocional conosco, então eu vou dar só uma pincelada, né? Então, o que acontece? A família de Elimeleque morava lá em Belém. E aí, o que aconteceu? Começou lá ficar ruim, fome, e ele resolveu se mudar com a esposa Ruth e foi com os dois filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. E quando chegou lá, o que aconteceu? Viveram lá um tempo, morreu o Elimeleque, morreu o Quilion, morreu o Malom, e ficou o quê? Ruth com as suas duas noras. E naquela época, 3 mulheres sozinhas não era pouca coisa não, entendeu? Então a Ruth resolveu voltar para sua terra, né? Porque ela achou que lá talvez ela teria uma possibilidade de ter como se alimentar, como viver, né? E aí ela pegou e despediu as duas noras, a Orfa e a Ruth. Então a Noemi falou: olha, eu não posso fazer nada por vocês, não tenho outros filhos para dar para vocês casarem, então vão cada um para os seus pais e tá tudo certo. A Orfa se despediu dela e foi, mas a Ruth não. Então, ó, começa assim no capítulo 1, versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez. Quem choraram? Orfa, Ruth e Noemi. E Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. E aí a Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Que bonito, né? Na verdade, assim, muitos pastores, muitos líderes usam esse texto em casamentos, mas eu entendo que aqui ele não está falando de amor de homem e mulher, está falando de amizade entre pessoas. Quanto duas pessoas podem se amar sem estar casados, sem ser marido e mulher, sem ser irmão, sem estarem ligadas por laços de amizade. No meu entender, é isso que fala esse trecho que nós acabamos de ler. Então, a irmã Maura Ruth Antunes escolheu o versículo 16, que diz assim, ó: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, nosso texto se chama Procure
boa companhia. Então tem um ditado que diz assim, ó: quem se mistura com porcos, farelos come. Isso quer dizer o quê? Que de tanto você andar com pessoas do mal, de má índole, pessoas que não são honestas, que não fazem coisas certas, vai chegar uma hora que você vai se envolver nesses problemas e vai sobrar para você também. Né? Como diz aquele ditado antigo, que diz assim: você me diz com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Então não tem como você se misturar com uma pessoa problemática, uma pessoa que não faz coisas certas e não acabar se dando mal. E isso foi frisado por Tiago. E ele fala que é importante a gente fazer boas amizades, como está lá em Tiago 4,4. Ele diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Então, assim, quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, é simples, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Não dá para estar com o pé em cada barco, né? Porque senão a perninha vai abrindo e vai chegar uma hora que você vai cair. E esse mesmo livro, o livro de Tiago, vai falar sobre Abraão, que foi um homem de muita fé, que rejeitou ir por caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos que não eram do Senhor, e acabou sendo conhecido como o quê? Amigo de Deus. Paulo também mostrou aos coríntios que mesmo entre pessoas religiosas é necessário evitar influências negativas, como está lá em Coríntios 15:33, que diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, de tanto a gente falar coisas que não são boas, que não são agradáveis, que não agradam o coração do Senhor, a gente acaba fazendo coisa errada. Não importa se com quem a gente comenta é uma pessoa da igreja, é o irmão com quem a gente confia, é o marido, é o filho, não importa. De tanto a gente falar coisas ruins, a gente acaba fazendo coisas ruins. Então, a escolha de boas companhias é um assunto de muita importância. Nós temos que selecionar as pessoas com as quais nós andamos. Precisamos buscar pessoas que nos edifiquem, não que nos afundem. A Bíblia nos orienta, pois essas escolhas não envolvem apenas pessoas, mas essas escolhas vão dirigir a nossa vida, vão nos marcar, nos influenciar, não só aqui, mas como daqui para a eternidade. Então nós temos que ficar atentos com as escolhas que fazemos em relação às pessoas que nós andamos, que nós falamos, que nós nos deixamos influenciar. Então, uma amizade saudável e respeitosa vai produzir o quê? Frutos permanentes. Então, temos que estar atentos na escolha das nossas amizades, até para que nós possamos ter uma caminhada com o Senhor muito mais fácil, né? Porque se nós escolhermos andar com pessoas que não nos edificam, certamente nós vamos fazer coisas que não agradam ao Senhor. Nosso manancial termina assim, ó: precisamos ser bons amigos e influenciar positivamente aqueles que andam conosco. Então não é só procurar bons amigos, mas temos que ser também bons amigos, pessoas que refletem a imagem de Jesus. Tá bom, irmãos? Então eu me despeço aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Por isso que eu deixo aqui meu abraço de ursa. Lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Então eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.